falem, tá? Então, vamos lá, 22. Ó. A figura a seguir mostra duas ondas que se propagam em cordas idênticas, né? Mesma velocidade de propagação. A afirmação certa é... Então, analisando a 22, aí, ó, a amplitude e o comprimento de onda são maiores em 1. Olha só, a amplitude ela é igual, é de um quadradinho, tá vendo? Amplitude, qual que é a definição? É o valor máximo que atinge partindo do repouso. Então, um quadradinho para cada um aí. Então, amplitudes são diferentes. A frequência em 1 é menor do que em 2 e o comprimento de onda em 1 é maior do que o 2. Olha só, a número 1 aqui, ó, ela faz uma oscilação só. A 2, ela faz duas aqui. Então, a frequência em 1 realmente é menor do que em 2. E o comprimento de onda de 1 é maior do que o 2? Olha só. Vem daqui até aqui, o lambda da primeira, né? E o outro aqui, ó, Não, mentira. Eu fiz errado aqui, ó. Na primeira, ela ainda vai fazer aqui, ó. Ainda vai ter mais aqui. Então, o comprimento de onda é isso aqui, ó. Bem grandão. Já a outra aqui, ó, ele é bem menor. Então, a resposta é a letra B. A frequência em 1 é menor? É menor, certo? E o comprimento de onda da 1 é maior? É maior. Então, a resposta é a letra B, tá? A 23. Suponha que uma onda harmônica puramente transversal se propague no oceano e que a velocidade de propagação da onda seja VPR aqui, velocidade de propagação, como ilustra a figura a seguir. No instante considerado, o ponto A corresponde a um ponto da superfície da água de altura mínima, o ponto C de altura máxima e o ponto B intermediário. Sendo VA, VB e VC os respectivos modos das velocidades dos pontos A, B e C, no instante considerado, podemos afirmar que... Olha só, pessoal, a velocidade de propagação, não é dado em função da tangente, né? A gente tem que tangenciar os pontos aí, né, dos pontos em questão, tá? Então, pessoal, nas cristas e nos vales, ou seja, nos pontos mais altos e nos pontos mais baixos, olha só, a tangente aqui, ó, não tem inclinação nenhuma. Então, eu já chego à conclusão que VA é igual a VC, tá? Já no ponto B, nós temos uma leve inclinação, né? Então, o VB é maior. Então, VA é igual a VC, com o VB sendo maior, resposta é a letra D. Tá? Nos pontos tangentes que vocês têm que analisar isso. Tá? 24. A figura 1, tá aqui, mostra em um determinado instante uma mola na qual se propaga uma onda longitudinal. Uma régua de 1,5 metros está colocada ao seu lado. Está aqui a régua. A figura 2 mostra como o deslocamento de um ponto P da mola em relação à sua posição de equilíbrio varia com o tempo. Está aqui ó, o deslocamento variando com o tempo. As melhores estimativas para o comprimento de onda e para o período T dessa onda é... Então, pessoal, vamos lá. A gente tem que analisar comprimento de onda e o período. Então, vamos lá. Na mola aqui, ó, nessa situação, o comprimento de onda ela vai ser a distância entre esses pontos de maior compressão aqui, ó. Então, isso aqui é o comprimento de onda. Talvez vocês não soubessem essa informação. Então, o lambda é meio metro,
tá? E o período, aí a gente vai analisar aqui, ó, daqui até aqui. Até aqui, que vai dar 0,2 segundos. Então, o comprimento de onda, ele vale meio metro, que é a distância entre esses dois pontos aqui, ó, onde a mola está comprimindo, tá vendo? Sempre de meio em meio metro, então é o comprimento da onda, e o período está aqui, ó, a distância, o tempo necessário para as duas cristas aqui. Então, lambda igual a 0,5 metros e o período 0,2 segundos. Resposta é a letra D, tá? 25. Uma pessoa agita a extremidade de uma corda esticada, produzindo uma onda transversal. Ao duplicar a frequência da oscilação, mantendo constante a tensão da corda, é correto afirmar que... Então, pessoal, se eu aumentar a frequência, ó, se eu tenho uma onda aqui assim, se eu aumentar a frequência, eu dobrar a frequência, é natural que o comprimento de onda se reduza. Aqui eu tenho um lambda, aqui eu tenho um lambda. Então, se eu dobrei a frequência lambda, eu vou dividir por 2, o comprimento de onda será reduzido a metade. Resposta letra B. Tá? A gente pode tomar aqui V igual a lambda vezes F também. Né? Se eu dobrei a velocidade, é a mesma. Velocidade igual. Se eu dobrei a frequência, o lambda tem que dividir por 2 para manter a velocidade constante. Né? Então, por isso que ele vai ser reduzido a metade. Resposta letra B. 26. Duas cordas de densidades lineares diferentes são unidas conforme indica a figura. As extremidades A e C estão fixas, né? E a corda 1 é mais densa que a corda 2. Admitindo-se que as cordas não absorvem energia em relação à onda que se propaga no sentido indicado, pode-se afirmar que... Pessoal, aqui vocês devem lembrar, o que não muda quando a gente passa de um meio para o outro é a questão da frequência. A frequência sempre vai ser a mesma. Então, ó, a gente já vê aqui de cara, letra E, a frequência é a mesma nas duas cordas. Beleza? Então, continuando aqui. 27. Uma onda se propaga numa corda A com velocidade de 15 metros por segundo e comprimento de onda 30 centímetros. Ao atingir uma corda B, sua velocidade passa para 30 metros por segundo. Qual o comprimento de onda da corda B? Então, se a frequência é a mesma, pessoal, V é igual a lambda vezes F. Se a frequência é a mesma, frequência é velocidade por lambda. Então, o que a gente faz? V1 por lambda 1 é igual a V2 por lambda 2. Então, a corda A, velocidade 15, comprimento de onda 30. Na corda 2, a velocidade é 30. E o lambda 2 é o que eu vou calcular. Então, de 15 dobrou para 30. Então, meu lambda 2, né? Obviamente, vou dobrar aqui também. Lambda 2 é igual a 60 centímetros. Resposta, letra C. 28. O osciloscópio é um instrumento de medida eletrônico que cria um gráfico bidimensional. O eixo horizontal do monitor normalmente representa o tempo, tornando o instrumento útil para mostrar sinais periódicos. O eixo vertical comumente mostra uma grandeza física e varia com o tempo. O filho de um técnico de televisão observa o pai, que está utilizando um osciloscópio, e percebe que uma onda aligerada avança e passa por um ponto por ele observado. Considerando que o intervalo de tempo entre a passagem de duas cristas consecutivas é 0,2 segundos, então está aqui, ó. Daqui até aqui, eu tenho o período que vale 0,2 segundos.
certo? Se eu tenho período, eu tenho a frequência. A frequência é 1 sobre período. 1 dividido por 0,2, que vai dar 5 Hz. Então, já vejo aqui que a minha resposta é a letra B. A frequência é 5 Hz. Bem tranquila essa questão, né, turma? E a 29, vamos lá. Nos estádios esportivos lotados, é comum espectadores se levantarem em movimento ordenado, chamado de ola. A semelhança de um pulso produzido uma corda, que se assemelha a um pulso produzido por uma corda. Logo que uma pessoa começa a se levantar, a outra ao lado também inicia seu movimento de subida. De tal forma que, quando uma pessoa fica totalmente em pé, essa aqui, a de cabeça preta na figura, a sexta pessoa seguinte, a de chapéu, tá aqui, começa a se levantar. Sabendo que a distância média entre duas pessoas lado a lado é de 60 centímetros e o tempo para que uma pessoa fique em pé é de 0,6 segundos, a velocidade de propagação do pulso de pessoas é mais próxima de... então vamos lá. Ó. Vamos lá. Entre daqui até aqui, se é 60 centímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 3,6 metros. Certo? E o tempo para que a pessoa fique de pé é 0,6 segundos. Sabemos que velocidade é a distância pelo tempo. A distância 3,6 e o tempo 0,6, que vai dar algo em torno de 6 metros por segundo. Então, resposta letra B do 29. Certo? Então, chegamos ao 29. Continuando aqui, ó. Um grande aquário com paredes laterais de vidro permite visualizar na superfície da água uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante t0. Durante sua passagem, uma boia, em dada posição, oscila para cima e para baixo e seu deslocamento vertical y em função do tempo está representado. Com essas informações, é possível concluir que a onda se propaga com a velocidade de aproximadamente... Então, vamos lá. Vamos ver o comprimento de onda daqui até aqui. Então, 5, 10, 15, 20. Então, o comprimento de onda, 20 metros. Certo? O período, ó, começa aqui no 0 e começa a repetir aqui. Então, o período é de 10 segundos. Certo? Sabemos que velocidade é lambda vezes f, ou velocidade é lambda dividido por t. O lambda é 20, período é 10. Então, a velocidade 2 metros por segundo, letra A. 31. A partir do gráfico que se segue, são representadas as posições ocupadas por um móvel em função do tempo que oscila sujeito a uma força Kx, lei de Hooke. A frequência e a amplitude são... Pessoal, amplitude é o valor máximo partindo do repouso, 0,1 metros. E frequência, ó, tem o período, ó, começou no 0, o período vem até aqui, 2. Então, meu período é igual a 2 segundos. Então, a minha frequência é o inverso do período, 1 dividido por 2, que é igual a 0,5 Hz. Os instantes durante os 3 primeiros segundos em que a velocidade se anulou. Pessoal, a velocidade ela se anula nos pontos extremos aqui, ó. Quando ela está exatamente aqui, ó, na máxima ou mínima compressão. Então, velocidade é igual a 0
nos instantes 0,5, 1,5 e 2,5 segundos. Tá? Quando a mola esticou no máximo, então ela está lá no extremo. Né? Então está esticada ao máximo, então ela está na sua máxima aceleração em velocidade nula. Então, nesses instantes que eu marquei aqui. Tá? E a 32, um corpo de massa m está preso em uma mola de constante elástica K e em repouso no ponto O. O corpo em questão é puxado até a posição A e depois solto. O atrito é desprezível. Massa 10, o K 40 e o π 3,14. O período de oscilação. Esse aqui é um oscilador massa-mola, né, pessoal? T é igual a 2π raiz de m dividido por K. Então vai ser 2 vezes 3,14, raiz da massa 10 e o K 40. Fazendo essa conta aqui, o período vai dar 3,14 segundos. O número de vezes que um observador estacionário no ponto B vê o corpo passar por ele durante um intervalo de 15,7 segundos. Então, ó, o corpo vai para lá e volta. Então, isso ele demora 3,14. Então, se eu fizer 15,7 dividido por 3,14, ele vai 5 vezes. O cara observa 2 vezes, né? Ele vai lá e volta. Viu 2 vezes por período. Logo, vezes 2, o observador vai ver ele 10 vezes. Continuando aqui, ó. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Pessoal, essa aqui, né? O que vocês marcaram? O que vai definir a sintonia é a frequência, né? Cada rádio tem uma determinada frequência, certo? Então, resposta letra C, tá? Frequência. O 2. O osciloscópio é um instrumento que permite observar diferente potencial DDP em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de gráfico tensão vezes tempo. A frequência de oscilação do circuito elétrico é mais próxima de... Então aqui, pessoal, vamos lá. Nós precisamos tentar achar o período, né? Se eu pegar daqui até aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Então, deixa eu ver. Então, daqui, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Então, se eu pegar aqui, ó, período aproximadamente 7 milissegundos. Frequência é o inverso do período, 1 dividido por... O milli, né, vale vezes 10 a menos 3. Deixa eu fazer a conta aqui. Só um minutinho.
aproximadamente, aqui deu 142,8 Hz. O mais próximo é o 150, letra D.